Olá pessoal, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os lidos de dezembro. Também vou dar alguns recados pra vocês a respeito do futuro do canal nesse ano de 2016 e também de um futuro sorteio. Então bora começar. Lírio Azul, Azul Lírio foi o primeiro livro que eu terminei em dezembro. Foi uma leitura até que não foi demorada. Esse é o terceiro livro do quarteto, a Saga dos Corvos, da Meg Stivari. Tanto aqui no Brasil quanto lá fora já só foram lançados 3 livros. Pra nesse ano de 2016 vai ser lançado o quarto e último livro dessa série, então eu tô muito ansioso pra saber como é que todas essas histórias vão se fechar. Se você quiser saber mais do que é Os Garotos Corvos, que é o primeiro livro dessa série, vou deixar o link bem aqui em cima da minha resenha, então lá eu explico melhor do que se trata a história. Eu gostei muito desse livro, se eu não me engano eu dei 5 de 5 estrelas pra ele. Sempre a Meg Stivari continua com a sua escrita muito bonita e a história muito bem amarrada. Tem várias construções de personagens ainda mais profundamente. Esse livro aqui se foca um pouquinho mais na Blue. Como sempre, continua o mesmo ritmo, uma boa aventura. Eu acho, pelo menos na minha opinião, que vale muito a pena, porque foi uma das minhas séries favoritas do ano de 2015. Então, com certeza, recomendo vocês começarem essa série. Final, as últimas páginas desse livro, é claro que não podia faltar uma reviravolta. Então, tô muito curioso e muito ansioso pra saber como é que tudo isso vai terminar no quarto e último livro da série. Então, leiam a Saga dos Corvos. Vicious, da V. Schwab, foi o segundo livro que eu li no mês de dezembro. Foi uma leitura super rápida também, e também tá nos meus favoritos porque eu achei genial esse livro. Esse livro vai contar a história do Victor e do Ellie. O livro vai ter 2 linhas do tempo. A gente vai ter a linha do tempo do presente e a linha do tempo de 10 anos atrás do presente, né? A linha do tempo do passado. Então, os capítulos vão estar se alternando mais ou menos nisso. E aí, é muito legal porque essas linhas do tempo fazem com que toda a história se torne meio que um quebra-cabeça. Assim que você vai lendo mais o livro, você vai descobrindo mais do que realmente aconteceu. Então, como eu disse, vai contar a história do Victor e do Ellie. No passado, né, esses 10 anos no passado, eles eram muito amigos, eles eram melhores amigos. E o que acontece é que eles estão na faculdade e eles querem fazer meio que um estudo de uma certa coisa. Eles querem fazer o estudo dos EO. EO significa Extraordinaries, então são pessoas que têm um certo poder e se reúnem para fazer um estudo biológico e científico de como é que essas pessoas adquirem esses poderes, como é que elas ganham, como é que faz para ganhar. Então eles vão fazendo várias loucuras, assim, coisas, como o próprio título fala, viciosas, assim, coisas que eles ficam muito viciados em todos esses estudos, porque eles fazem várias e várias loucuras. Então, quando a gente volta pro presente, a gente descobre que eles não são mais amigos e, na verdade, eles são inimigos, porque a gente fica sabendo que o Victor, ele inclusive foi preso nesse passado, porque aconteceu alguma coisa que o Ellie armou pra ele. Então, no presente, sabe que eles são super inimigos e que atualmente o Victor tinha mais ou menos acabado de sair da cadeia e agora ele quer vingança contra o Ellie, então eles vão fazer várias coisas. Mas gostei da história, além da escrita de ser uma escrita bem fluida e bem gostosa de ler, que você vai lendo o livro uma velocidade muito grande. Eu também gostei porque, assim, todos os personagens que são apresentados nesse livro, eles são longe de serem perfeitos. Normalmente essas falhas são postas em evidências pela autora, então eu gostei muito disso, porque isso torna os personagens bem reais, e também meio que quase todos eles já fizeram algum tipo de maldade, vamos dizer assim. E também eu acho que uma coisa que meio que gira em torno do livro inteiro é que a autora mostra, assim, que normalmente nessas histórias tem superpoderes e essas coisas, sempre mostram um super-herói e um vilão. Então no início ela mostra isso, só que com o decorrer do livro ela vai desconstruindo isso e vai mostrando que, na verdade, no final nunca a gente vai ter um super-herói e um vilão, que na verdade eles meio que são os mesmos, só que tudo depende do ponto de vista. Então ela levanta questões muito bacanas nesse livro e eu gostei muito disso. Então eu recomendo também muito pra vocês. Infelizmente esse livro ainda não foi publicado aqui no Brasil, só foi publicado lá fora. Esse livro levou 5 de 5 estrelas e eu favoritei. Não recomendo esse livro pra quem tem o inglês inicial, quem quer começar a ler inglês agora, porque eu comprei esse livro lá pro início do ano e na época eu tentei ler e eu achei o inglês um pouquinho complicado. Eu acho que eu não tava muito concentrado, então eu não tava entendendo muita coisa, então eu larguei. Então agora em dezembro eu resolvi voltar e eu tava concentrado, e então isso eu tive umas poucas
poucas dificuldades, mas com o passar do livro eu fui me acostumando, e aí eu fui pegando mais, e aí se tornou uma leitura super rápida, e aí eu consegui me acostumar. O terceiro livro que eu li foi O Vilarejo, do Rafael Montes. Esse livro é super curto, é um livro com certeza de ler em algumas horas. Nesse livro aqui a gente vai ver vários contos, é um conjunto de contos, mas que no final você vê que tava tudo interligado. É uma história de horror, ou seja, são histórias bem descritivas e bem explícitas, então acho que quem não tem um estômago muito forte talvez não goste muito, porque além de ser ser uma história bem de horror, de ter bastante mutilação, também tem umas certas ilustrações. Todas essas histórias vão se passar nesse vilarejo aqui, que se passa em alguma cidadezinha da Europa. Gostei do livro, eu achei um livro ok, assim, foi um livro 4 de 5 estrelas, porque eu não achei nada demais, mas também não foi um livro ruim, então foi um livro bom. Então eu recomendo pra vocês A Queda dos Reinos, da Margaret Rhodes. Esse é o primeiro livro da série, eu acho que A Queda dos Reinos, não sei se tem um nome específico, mas é uma série, se eu não me engano, que vão ser 6 livros. Aqui no Brasil foram lançados... Até agora aqui no Brasil foram lançados 3 livros dessa série, e lá fora foram lançados 4. Esse livro é uma high fantasy, ou seja, uma alta fantasia, o que significa que é um livro que vai se passar em um universo e um mundo completamente diferente do nosso. O que acontece é que a gente vai ter esses 3 reinos, e em determinado momento a princesa, acompanhada desse seu futuro marido, que na verdade ela não quer se casar com ele, mas tem aquele negócio de casamento arranjado, eles vão para outro reino porque esse cara que é super arrogante, que de cara a gente já não gosta dele nem um pouco, porque nesse reino eles são famosos por fazer vinhos muito bons. Então ele vai lá, com o vendedor mais famoso para comprar o vinho. Só que acontece é que eles são muito ricos, né? Esse reino onde vende vinhos é um reino bem pobre, é o reino mais pobre desses 3 reinos. O cara faz uma proposta para comprar o vinho de um preço muito, muito baixo. O vendedor de vinho meio que aceita, só que o filho desse vendedor, que é o Jonas, não aceita nem um pouco isso, porque ele acha que isso é uma coisa super arrogante, que o pai dele está sendo desvalorizado. Então ele começa uma briga, e o que acontece é que algum deles sai morto no final. Isso vai causar certas revoltas tanto naqueles reinos, e essa notícia vai se espalhar por todos os reinos. Isso vai causar uma confusão enorme, e aí a partir daí que a história vai se desenrolar. Esse livro foi o livro de fantasia mais rápido que eu já li. Eu me surpreendi porque normalmente nesse tipo de fantasia você tem que se acostumar com um mundo novo, com a mitologia nova, e normalmente isso demora um pouco, mas com esse livro foi completamente ao contrário. Logo no início eu já estava entendendo a maioria das coisas, até porque tem um mapa aqui na frente pra você entender melhor. Acho que esse é um livro que dá pra ler em 2 dias, com certeza. E me surpreendeu porque normalmente, como eu disse, eu gosto de livros que tem mais ação. E esse livro, na verdade, ele tem muita intriga política. Por mais que muita gente não goste, eu acho que, pelo menos nesse livro, ficou muito, muito legal, muito interessante. E só mais pro final do livro que acontece mais cenas de ação. Não é um livro nem um pouco lento, pelo menos pra mim, eu li uma velocidade muito grande. Toda hora tá acontecendo alguma coisa envolvendo esses acontecimentos, e aí vai mostrar eles planejando uma certa revolta, e aí vai mostrar todas as intrigas entre esses 3 reinos, as rivalidades e tudo isso, e aí a gente também vai conhecendo mais da história desse lugar, a parte da mitologia, tudo isso ao mesmo tempo, ou seja, pra mim pelo menos não teve nenhuma parte que foi tediosa. O livro, ele tem 4 personagens principais, então esses 4 personagens estão espalhados por esses 3 reinos, então isso também ajuda muito na rapidez do livro. Que é a princesa, eu vi ela, uma das personagens que teve uma grande evolução do início do livro até o final desse livro. Ela teve uma evolução enorme, e eu tô muito ansioso pra ver como é que ela vai ficar nos próximos livros. Eu acho que ela vai ficar muito foda. E eu também gostei muito do Jonas. Tô louco pra continuar essa série, que eu acho que vai ser uma das minhas favoritas, então eu preciso ler as continuações. Então se vocês já leram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Com certeza eu também recomendo, dê pra ele 5 de 5 estrelas, e também favoritei, então vocês precisam ler se vocês estão procurando uma série de fantasia. Sobre o canal, eu só queria deixar um recado. O que acontece é que nesse ano de 2016 eu vou tá indo pro 3º ano do ensino médio, ou seja, o último ano da escola. Então a carga horária da minha escola, pelo menos, meio que triplicou do que já era antes, ou seja, eu basicamente só vou ter tempo de ir pra escola, voltar pra casa e estudar. Eu acho que um vídeo por semana eu consigo, então eu vou tentar fazer isso, mas talvez então meu ritmo de leitura diminua, então talvez eu não esteja lendo tantos livros como eu lia antes. Então, além dos livros, eu vou falar também, como eu já tava fazendo antes, eu vou falar de séries e filmes, pra não ficar
com pouco conteúdo. Eu queria avisar isso, que caso alguma semana não tenha vídeo, pode ser porque eu não tenha conseguido gravar, não tenha conseguido editar, porque vai ser um ano muito corrido mesmo. Então eu só queria avisar isso. E o último recado é que, caso vocês não tenham percebendo, o canal tá chegando quase 3 mil inscritos. E dia 7 de janeiro o canal vai completar 2 anos. Eu quero fazer alguma coisa especial. Mas então, quando o canal chegar a 3 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio. Ajudem aí a divulgar o canal, porque ele tá muito próximo de chegar. Ele tá, se eu não me engano, com 2.934 inscritos. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o like aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!